Fala concurseiro, fala concurseira, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Vinícius Guinandes, professor de Informática e Tecnologia da Informação, e hoje nós vamos falar sobre backup. Então, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube, onde nós debatemos aqui assuntos sobre Informática e Tecnologia da Informação para concursos públicos. E o assunto de hoje é backup. Então vamos lá, vamos conversar aí sobre os tipos de backup, vamos falar aí sobre como funciona cada um deles e também vou dar uma dica aí para que você consiga acertar essas questões na prova. E pessoal, não se esqueçam, né? Nós fazemos sempre os vídeos aqui de teoria às terças-feiras e às quintas-feiras nós temos 5 questões sobre esse assunto. Então fica ligado aí que o próximo vídeo vai ser 5 questões sobre o assunto de backup, tá? E também nós não terminamos aí o assunto de banco de dados, ainda vamos continuar aí a nossa saga de banco de dados. Mas vamos lá, hoje nós vamos falar sobre backup. Tudo isso aí depois da vinheta. Muito bem, então, pessoal. Então vamos lá. Antes da gente começar, pessoal, eu gostaria aqui só de pedir a sua atenção aí nas nossas redes sociais, tá? Então se inscreva lá aqui no meu canal no YouTube, Professor Vinícius Guinandes, e se inscreva e me siga lá no Instagram, @prof.viniciusguinandes. Dê o seu like aí se você estiver curtindo esse vídeo. E também comenta aí, né? Deixa um comentário aí se você estiver gostando, que eu estou aí à sua disposição. Beleza? Compartilha também esses vídeos aí com os colegas e também mande aí para quem você puder, que isso ajuda bastante a gente, beleza? Vamos lá então, galera. Vamos falar aí sobre backup hoje. Bom, backup ou BKP, né, como por exemplo a banca CESP gosta de trazer, né? Backup, pessoal, ele pode ser analisado aí tanto na matéria de hardware quanto na matéria de segurança da informação, tá? Nesses dois assuntos aí que a gente pode nessas duas matérias aí que a gente pode trabalhar essa parte de backup. E backup, pessoal, é nada mais nada menos do que uma cópia de segurança de dados em um local geograficamente distinto do original, para que eu possa aí utilizar essa cópia futuramente, né? Então, pessoal, quando você faz ali um backup no mesmo HD, por exemplo, aquilo não é considerado backup, tá? Backup é quando eu faço, por exemplo, numa mídia diferente, ou então quando eu salvo na nuvem, tá? Em duas máquinas diferentes. Ah, por quê? Porque se eu salvar só na mesma e aquela mídia acabar ali corrompendo, né, eu perdi todos os arquivos, perdi o original e perdi o suposto backup, né? Então, por isso que a gente não considera isso como backup, beleza? Bom, backup, pessoal, ele pode ser armazenado ali na própria instituição, e aí quando isso acontece a gente chama ele de on-site, ou ele pode ser remoto, tá? Por exemplo, na nuvem, ok? Que aí a gente chama ele de off-site. Bom, e aí conforme a gente comentou, né, se você fizer ali uma cópia dentro da mesma mídia, então ela não é backup, beleza? Então toma muito cuidado com isso, que isso já foi questão de prova. Bom, galera, quando a gente for comentar aqui sobre backup, a gente vai falar bastante aí sobre esse tal atributo de marcação, ou então, como as bancas mesmos trazem, o tal do Flag Archive. E o que é esse tal atributo de marcação? Como você pode observar aí na tela, né, basicamente ali, né, teoricamente dizendo, ou melhor, didaticamente dizendo, é uma bandeirinha ali que ele marca no arquivo, dizendo assim, olha, esse arquivo aqui, ele precisa ser backupeado, né? Ele precisa ser copiado. Por quê? Porque ou ele foi criado, ou então ele passou ali, né, por alguma modificação, ele foi alterado, alguma coisa do tipo, tá? Eu digo de uma forma didática, pessoal, porque na verdade assim, o que acontece? Quando você altera esse arquivo, o que na verdade, tecnicamente dizendo, acontece é que ele recebe ali um bit 1, né? Um bitzinho só. Então, por exemplo, ele tem um campo lá que é bit 0 ou bit 1. Se for bit 0, é porque ele não precisa de backup. Se ele tiver com bit 1, é porque ele precisa de backup, tá? Essa é a pequena diferença aí, ok? Então, basicamente, como uma forma didática, digamos ali que ele recebe essa bandeirinha aí que vocês conseguem observar aí na tela. Bom, qualquer questão, pessoal, que fala ali dizendo que, por exemplo, o backup ele tem que ser realizado a cada 7 dias, a cada mês, a cada dia, ela está errada, tá? Por quê? Porque, na verdade, pessoal, depende ali da política da empresa, né? Do que a empresa
quer. Então, por exemplo, se a empresa definir que é a cada 7 dias, então é a cada 7 dias. Se a empresa definir que é todo ano, então é todo ano, tá? A empresa, a instituição, no caso, que define isso, beleza? Bom, o backup, pessoal, ele garante a integridade dos dados, tá? Então, aos tipos de backup, tá? Aos tipos de backup. Basicamente, né, nós encontramos aqui 3 tipos de backup. Nós temos o backup completo, nós temos o backup incremental e nós temos o backup diferencial. Nós vamos trabalhar aqui cada um deles. Entretanto, a gente tem até outros tipos de backup, mas que não entram nessa classificação aqui. São outros tipos de classificação, mas os principais são esses 3 aí. Vamos dar uma olhadinha lá. Bom, o primeiro deles é o backup completo. O backup completo, pessoal, a característica dele, né, como o próprio nome já diz, é de fazer a cópia de todos os arquivos. Tá? A cópia de todos os arquivos, independente deles terem sido alterados ou não. Ou seja, independe da maneira de marcação, independe do nosso flag archive, independe da flagzinha. Ele vai observar, né? Mas tendo ou não a flag, ele vai realizar. Então, por exemplo, se eu tiver 100% aqui de arquivos, independente deles estarem com a flag marcado ou não, aqui eu vou ter que ter os mesmos 100% de arquivos, tá? Esses dois, né, considerando que aqui fosse o original e aqui fosse o backup, o backup ele tem que estar 100% igual ao original. Bom, e aí quais são as características desse tipo de backup? Ele é demorado para executar, né, visto a quantidade de arquivos, e também ele é demorado para restaurar, né, visto também aqui a quantidade de arquivos. Entretanto, pessoal, quando o backup completo ele é executado, ele limpa todos os atributos de marcação, ou seja, ele muda lá, né, que estava com o bit 1, ele muda para o bit 0, né, de todos os arquivos. Ele apaga a bandeirinha, né, a flag de marcação. Recomenda-se também que ele seja feito ali periodicamente, mas com uma menor frequência, né, devido a essa quantidade de dados que devem ser alterados. Bom, e aqui também, né, isso que é alvo de questão de prova, um sistema, né, que ele nunca passou por backup, obviamente, o backup completo, ele é o primeiro backup que deve ser executado, né? Ou seja, eu preciso pegar e copiar todos os arquivos, né? Isso bem simples, beleza? Bom, e uma exceção à regra, né, pessoal, que isso aí já foi alvo de prova, tá? Quando a banca quiser te perguntar sobre o backup completo, ela vai dizer o quê? Uma empresa que altere frequentemente os dados. Só para ressaltar aqui, quem fez essa pergunta aqui, pessoal, foi a tal da banca CESP, tá? Uma empresa que altere frequentemente os seus dados, ela tem que realizar o backup completo, né? Então, se ela está alterando ali todos os dados, recomenda-se que ela faça o backup completo, beleza? Então, basicamente, galera, isso é o backup completo. Bom, aí em seguida nós temos o backup incremental. Como o próprio nome já diz, né, ele incrementa outras partes. Então, o que o backup incremental faz? Ele vai analisar os arquivos que contêm o atributo de marcação, né, e ele só vai copiar aqueles arquivos que contêm este atributo. Tá? Se não houver esse atributo, ele não vai fazer a cópia. Ok? Bom, e aí esses atributos, pessoal, ou melhor, esse tipo de backup incremental, ele vai fazer uma comparação do backup, seja com o último backup completo ou com o último backup incremental. Observa aqui nessa figura. Então, ó, nós temos aqui um backup completo que foi feito. Então, em seguida, né, ele vai analisar, quando chegar lá na segunda-feira, ele vai analisar todos os arquivos que estão com atributo de marcação. Se estiver com atributo de marcação, ele copia. Tá? Feito isso, feita a cópia, o que ele faz depois? Ele apaga o atributo de marcação. Tá? Simples assim. Ele é um arquivo rápido, ele é um backup rápido de ser executado, né? Porque ele só analisa quem está com atributo de marcação, copia e depois apaga. Entretanto, pessoal, ele possui uma restauração demorada. Tá? Porque, por exemplo, vamos supor que eu esteja aqui no sábado, né, entre sábado e domingo, e eu queira restaurar o meu backup de quinta. Tá? Então, o que eu tenho que fazer para eu restaurar o backup de quinta? Eu tenho que restaurar o backup de domingo, eu tenho que restaurar o backup de segunda, de terça, de quarta e de quinta. Tá? Então, eu tenho que restaurar todos esses backups para poder chegar aqui no backup de quinta-feira. Tá? Por isso que ele possui uma restauração bem demorada. Ok?
E aí, né, recomenda-se uma execução mais frequente do backup incremental. Então, você realiza um backup completo e depois você realiza outros backups incrementais. Bom, e aí para a gente finalizar, né, pessoal, a gente tem um backup diferencial, que ele é nada mais nada menos do que o incremental cumulativo. Tá? Ele é idêntico ao backup diferencial. Né? O que ele faz? Você compara ele com o último backup completo ou com o último incremental, né? E ele vai olhar, contém atributo de marcação? Sim. Então, o que ele faz? Ele vai lá e copia, tá? Ele vai lá e faz uma cópia. A única diferença aqui do backup incremental é que ele não apaga o atributo de marcação. Né? Então, quando chegar no outro dia que você for realizar novamente ali o backup diferencial, você vai copiar aqueles mesmos arquivos que você copiou ontem. Né? Então, olha aqui que legal. No sábado e no domingo, você realizou aqui um backup de 10 GB. Né? E depois, na segunda-feira, você realizou um backup diferencial. Né? Então, na segunda-feira foram alterados 2 GB de arquivos ou criados novos. Né? E aí, isso aqui foi feito um backup diferencial. Na terça-feira aqui, esses mesmos 2 GB eles vão ser copiados, né? Porque ele não apagou o atributo de marcação. Né? E aí depois, repara que aqui ele vai sempre copiando esses mesmos 2 GB. Tá? Então, ele é mais rápido de executar que o completo, mas ele é mais lento do que o incremental para fazer, né? Por quê? Porque tem mais arquivos. Entretanto, ele é mais rápido de todos para restaurar, tá? Ele é o mais rápido para restaurar. Porque basicamente eu só vou precisar aí do último diferencial, né? E do completo, se eu tiver que restaurar todos, tá? Então eu não preciso, por exemplo, desses intermediários para fazer essa restauração. Bom, e aí, pessoal, só para a gente finalizar aqui, tem 2 backups que eles não costumam cair muito em prova, mas pode ser que você seja um sortudo, que é o backup de cópia e o backup diário. O backup de cópia, pessoal, é um backup que ele acontece de uma forma mais emergencial, mais de última hora. Né? Então, por exemplo, vamos supor que precisa ser feito ali uma manutenção no sistema ou alguma coisa do tipo, e aí o cara fala, olha, antes da gente fazer essa manutenção, vamos fazer um backup de cópia. Tá? Vamos fazer ali basicamente é um backup não programado. Tá? E aí ocorre esse backup de cópia. O backup diário, né, como o próprio nome já diz, consiste em copiar todos os arquivos que foram modificados ou criados naquele dia. Nesse caso aqui, pessoal, não se analisa a flag, tá? Não se analisa a flag archive. Basicamente, o que ele olha aqui é a data, né? A data da modificação ou a data da criação. Se for a data da criação ou modificação daquele dia, ele executa o backup diário. Beleza? Bom, e aqui eu deixo aqui um resuminho para vocês, né? Então, nós temos aqui o backup completo, o backup incremental e o backup diferencial. Vamos dar uma analisada aí rapidinho. Bom, o backup completo, pessoal, ele copia todos os dados, né? O backup incremental, só os que estão com a flag marcada, né? Quem apaga o atributo de marcação? Apenas o completo e o incremental. O diferencial não, né? Bom, aí para executar o mais rápido aqui é o incremental, para restaurar o mais rápido é o diferencial e o que ocupa mais espaço aqui é o completo, né? Simples assim. Bom, galera, aí eu recomendo aí que você tire um print aí dessa telinha, né? E se você está assistindo esse vídeo aqui, pessoal, até agora, comenta aí embaixo só para eu saber. Comenta assim, ó, como eu não sabia disso. Eu consigo saber em qual minuto do vídeo você tá. E aí eu quero saber quem é que está assistindo aí os vídeos até o final, beleza? Então faz esse comentário aí que eu quero saber quem é que está assistindo esses vídeos aí até o final. Bom, galera, então basicamente por hoje é só. Eu agradeço a participação de todos vocês. Aguardo vocês aí nas 5 questões, que é o próximo vídeo. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu!